Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Três dias antes, 30 de dezembro de 2018. Emma, estamos de volta à sala de estar da sede, todos meio bêbados. Cansados do dia também, mas ninguém quer ir para a cama, porque é uma novidade estarmos juntos assim. Samira e Giles se juntaram a nós. Ao que parece, Priya finalmente adormeceu, apesar de Samira continuar segurando a babá eletrônica no ouvido, como se estivesse com medo de que pare de funcionar. Há muitas risadas e alegria, a bebida nos deixando mais relaxados. Então, o que nós perdemos? Pergunta Giles. Nada demais, responde Nick. Embora eu claramente devesse ter trazido um kilt. Obrigatório aqui, ao que parece. Acho que é um belo traje, diz Miranda, olhando rapidamente na direção do guarda-caça, que está ajoelhado diante da lareira tentando acender o fogo. Ah, diz ela, cheia de mistério. E conhecemos os outros hóspedes, como eles são? Pergunta Samira. Bo imita o sotaque carregado do homem, Invar. A sede de sangue, diz ele, gesticulando. Vocês não sentirem isso despertando em vocês em um lugar como este, a vontade de matar? Miranda engasga de tanto rir. Isso, é exatamente assim. Ele é um ótimo imitador, era de se esperar, já que é ator. Mas também está com a fala um pouco arrastada, mais bêbado do que todo mundo. Bo teve problemas com drogas no passado, mas o álcool pelo visto não está proibido. Durante o jantar, ele virava uma taça de vinho atrás da outra. Meu Deus, disse Samira, ele é meio esquisito, mas imagino que, vocês sabem, inofensivo. Ele gostou de você, Kate, diz Miranda. Gostou, Kate? Pergunta Giles, sorrindo. Kate enrubesce. Ela está encolhida em um dos sofás ao lado de Nick, com os pés debaixo do corpo, como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Não acho, diz ela. Ah, gostou? Sim, comenta Mark. Acho que ele queria arrastar você para o meio do mato e se divertir. Mais uma vez, me preocupo com a presença do guarda-caça. Mas ele dificilmente vai dizer aos outros hóspedes o que ouviu, não é? Observo enquanto ele faz uma pequena tenda de lenha e gravetos. Há algo em sua eficiência que traz uma espécie de satisfação. Giles e Mark ficaram irritados com o fato de Miranda ter achado necessário chamá-lo, mas as primeiras tentativas deles deram errado em questão de minutos. Ele tampouco parece particularmente satisfeito por ter sido chamado, já está tarde. Eu me pergunto se alguém além de Miranda teria sido capaz de convocá-lo a esta hora. Falando em Miranda, ela está agora no armário de bebidas preparando boulevardiers, sua especialidade, um Negroni com uísque em vez de gin. Ela o serviu em seu casamento. Quer um? Pergunta ao guarda-caça. Não, responde ele, olhando para o chão. Tenho que voltar. Você é quem sabe. Ele se levanta, limpa a fuligem das mãos na jaqueta e vai na direção da porta. Boa noite, grita Miranda quando a porta se fecha. Já vai tarde, diz Mark. Ele não é uma pessoa muito agradável, não acham? Nem todo mundo tem a sua inteligência e o seu charme. Mark, responde Miranda enquanto traz os drinks, e em seguida se senta no sofá, chutando os sapatos de salto em um movimento harmônico. Suas unhas do pé estão pintadas de um vermelho escuro perfeito. Amo essa cor, é muito chique. Vou ter que me lembrar de perguntar a ela o nome do esmalte. Quero um cigarro, anuncia a ela. Sempre fico com vontade de fumar quando tomo um destes. Ela pega o maço. São cigarros Vogue Light. Sei porque fumo os mesmos. Nunca fumei nenhum outro desde que desenvolvi o hábito, aos 19 anos. Acho que não pode fumar aqui, observa Nick. Claro que pode. Que se dane. Pagamos caro pelo privilégio. Não? Além do mais. Ela aponta para o fogo gigante na lareira, de onde saem nuvens de fumaça com aroma de turfa. Esse troço fede tanto que nem dá para sentir o cheiro. Mas alguém pode olhar aqui para dentro e ver você. Penso. Ritter, ou o guarda-caça, Doug. Ao olhar para as vidraças agora, é possível ver apenas o nosso reflexo, a sala, o fogo. E então, mais adiante,
os contornos tênues da paisagem noturna, o negro mais escuro das árvores e o brilho do lago. Mas não dá para enxergar praticamente mais nada lá fora. Estava escrito com todas as letras no formulário. Eu me lembro. Não é permitido fumar nos ambientes internos. Se alguém a vir, perderemos o depósito de segurança contra danos. Mas não vou dizer nada, pelo menos não agora. A última coisa que quero é ser desmancha-prazeres. Só quero que todos se divirtam. Pelo amor de Deus, diz Miranda. Onde está meu isqueiro? Achei que tivesse deixado bem aqui na mesinha de centro. É especial. Foi do meu avô. Tem nosso brasão gravado. Miranda sempre encontra pequenas maneiras de lembrar as pessoas que vêm de uma família importante. Mas não acho que faça por mal. É só o jeito dela. Mark procura no bolso e pega o isqueiro dele. Miranda se inclina na direção da chama, tanto que todos vemos a renda cor de framboesa de seu sutiã. Será que aquele seu stalker pegou? Pergunta Nick, para provocá-la, inclinando-se para trás e bebendo um gole de uísque. Ele recusou o drink. Ai, meu Deus, diz Miranda, arregalando os olhos. Eu juro, toda vez que perco alguma coisa, meio que me vejo culpando ele primeiro. É muito conveniente. Que stalker? Pergunto. Ai, sempre esqueço que você é nova, Emma, diz ela. Não, ela não esquece. Está sempre me lembrando como sou nova no grupo. Mas acho que não me importo. Miranda tem um stalker, explica Samira. Começou em Oxford, mas continuou em Londres por muitos anos. Não é, Manda? Sabe, diz Miranda, despreocupada. Às vezes quase acredito que nunca existiu um stalker. Que na verdade foi alguém pregando uma peça em mim. Que belo tipo de peça para se pregar, comenta Julien. E não me lembro de você ficar tão blasé assim na época. Foi muito sinistro. Você deve se lembrar de como ficou apavorada. Miranda franze a testa. Suspeito de que ela não goste da sugestão de que isso a preocupava. Fazer o papel de vítima não é seu estilo. Enfim, ele roubava minhas coisas, diz ela. Coisas aleatórias, coisas pequenas, mas quase sempre com algum valor sentimental. Para ser sincera, demorei um tempo para me dar conta. Sou tão desorganizada que estou sempre perdendo coisas que nunca mais encontro. Ele também devolvia. Acrescenta Kate, falando por cima da revista que está lendo. Ela passou a última hora tão quieta, enquanto todo mundo fazia tanto barulho, que eu quase esqueci que estava lá. Depois de um tempo, ele devolvia. Ah, sim, diz Miranda. Por um momento, penso ter visto a sombra de algo em sua expressão, um medo ou uma inquietação. Mas se a lembrança a incomoda, ela esconde isso rapidamente. Em Oxford, ele deixava no meu armário as coisas que pegava, com um bilhetinho datilografado. E depois, quando fomos para Londres, eu recebi as coisas pelo correio, também com um bilhete. Coisas simples, um brinco, um suéter, um sapato. Era como se ele só quisesse ficar com aqueles objetos por um tempo. Foi horrível, disse Samira. Principalmente quando moramos naquela casinha deprimente no segundo ano, perto da linha do trem. Lembra? Sempre achei que você devia ficar com muito medo. Eu ficava só de pensar que ele estava à espreita. Na verdade, antes de qualquer coisa, talvez eu achasse muito engraçado, diz Miranda. Não sei se você achava engraçado na época. Não, diz Kate. Eu me lembro de você, na faculdade, indo para o meu quarto no meio da noite, enrolada no edredom, dizendo que estava com a sensação de que havia alguém no quarto, observando. Você vinha para meu quarto e dormia no chão. Miranda franze a testa de novo. Acho que esse é o problema com amigos de longa data. Eles têm memória longa. É como se Kate se recusasse a seguir as regras. O comentário dela acaba com a diversão. Sabe, diz Julien. Sempre achei que era alguém que você conhecia. Só podia ser alguém que estava sempre lá, perto de você. Perto a ponto de conseguir pegar todas aquelas coisas. Vejo Kate olhar para Mark e em seguida desviar rapidamente outra vez. Tenho certeza de que sei o que ela está pensando. Aposto que a teoria dela é a de que ele era o stalker. Ele sempre foi apaixonado por Miranda. Sim, eu sei. Não, isso não me incomoda. É inofensivo, eu sei. No fundo, Mark é uma alma bastante simples. Ele tem um gênio forte, é verdade, mas não tem a natureza calculista que se faz necessária para alimentar esse tipo de comportamento. Vejo a pena no olhar de Kate para mim às vezes. Isso me irrita. Não preciso da compaixão dela. Gostaria de poder lhe dizer isso sem parecer que me importo demais. Miranda. As pessoas sempre gostaram de ouvir as histórias sobre o meu stalker. Sei como floreá-las para provocar aquele arrepio na espinha típico das histórias de terror. E é uma coisa bem bizarra, não? Um stalker de verdade. Parece que todo mundo acha que isso só acontece com celebridades, atrizes, cantoras, apresentadoras. Às vezes, quando estou contando sobre esse caso, pego meu interlocutor me fitando. Olhos semicerrados, cabeça de lado, como se estivesse me avaliando. Será que eu realmente mereço ser perseguida? Sou realmente tão interessante assim?
Costumo mencionar meu stalker durante a conversa em um jantar, por exemplo. Às vezes parece que ele é uma espécie de animal de estimação exótico e fascinante, ou uma criança particularmente prodigiosa. Serve para iniciar conversas. Também pode interrompê-las. A ideia de que alguém o observa, sabe tudo sobre você. E então sigo com destreza meu discurso sobre como, se pararmos para pensar, somos todos stalkers nestes tempos em que vivemos. Todo mundo sabe muito sobre a vida do outro, mesmo pessoas que não vemos há anos. Velhos amigos de infância, antigos colegas de escola. Falo sobre como todos nós nos submetemos a esse assédio. Como pensamos que estamos no controle, compartilhando o que achamos que escolhemos compartilhar, mas na realidade estamos expondo muito mais do que nos damos conta. Então, na verdade, digo, nesse ponto da minha performance, meu stalker só estava um pouco à frente de seu tempo. Uma espécie de pioneiro, só que ele era analógico. Apesar de provavelmente também ter estudado em Oxford, uma pequena pausa para deixar que isso fique claro, brilhe e impressione por um momento. Até onde eu sei ele deve estar por trás de algum aplicativo de rede social, compartilhando seus conhecimentos com o mundo. Em seguida, uma risada irônica. Em seguida, uma discussão já iniciada sobre privacidade, as coisas às quais devemos nos submeter, onde devemos traçar o limite, e como a privacidade é o verdadeiro campo de batalha do século XXI. Em seguida, uma troca de várias experiências esquisitas que as pessoas tiveram com mensagens privadas de estranhos no Instagram, trollagem no Twitter, uma solicitação de amizade bizarra de um desconhecido no Facebook. Nada disso, no entanto, chega perto de ser tão estranho e especial quanto a minha própria experiência. Eu me recosto na cadeira, tomada por uma sensação agradável de plenitude, como se tivesse acabado de realizar um número para o qual treinei muito, com ainda mais brilho do que antes. Minha pequena apresentação de ginástica social. A essa altura, Julien provavelmente estará revirando os olhos. Ele já ouviu essa história toda o quê? Umas 50, 100, 1000 vezes, e nunca foi capaz de ver o lado interessante ou divertido da narrativa. Ele era um dos que achavam, muitos anos atrás, que eu devia ter contatado a polícia. Ficava irritado quando eu abordava o assunto, porque achava que eu não devia fazer pouco caso de uma porra tão assustadora, como ele dizia. Agora acho que ele fica só um pouco entediado. Mas a verdade que não conto a ninguém é que eu tenho medo do meu stalker. Há coisas que ele sabe a meu respeito, coisas secretas e vergonhosas, que não revelei a ninguém, nem mesmo a Kate, na época em que éramos inseparáveis, ou a Julien. O stalker sabia, por exemplo, que, na época em que eu estudava em Oxford, de vez em quando gostava de cometer pequenos furtos em lojas, só por diversão, apenas em momentos de muito estresse, no período de provas ou antes da entrega de um trabalho importante. Minha terapeuta, a única para quem contei sobre esse hábito, acha que tinha a ver com controle, mais ou menos como minha dieta e meus exercícios, coisas sobre as quais eu tinha poder e nas quais era boa. Ela, no entanto, acredita que isso tenha ficado no passado. Não sabe que às vezes ainda furto um batom, um par de luvas de cachemira, uma revista. Há a excitação de não ser pega também. Minha terapeuta não entendeu essa parte. Uma vez, roubei um par de brincos em uma loja de departamentos de Oxford. Argolas de ouro com um pequeno papagaio colorido empoleirado em cada uma. Alguns dias após tê-los furtado, os brincos desapareceram do meu quarto. Foram devolvidos algumas semanas depois, no meu escaninho, com um bilhete. Miranda Adams, eu esperava mais de você. Atenciosamente, um amigo preocupado. Beijos. Os beijos foram a pior parte. Ele devia estar bem ao meu lado na loja quando roubei os brincos. Eu me lembrei que estava lotada e que, além das mulheres, também havia homens, acompanhando namoradas ou visitando a seção masculina. Nenhum rosto em particular se destacou, entretanto. Eu não me lembrava de ninguém olhando para mim, além do normal, ou agindo de maneira estranha. Enquanto os brincos estavam sumidos, lembro de ter visto uma garota de óculos na biblioteca bodleiana usando aquele mesmo par, e quase fui atrás dela no balcão, até que me dei conta de que qualquer um poderia tê-los comprado. Eram de uma loja de departamentos, pelo amor de Deus. Poderia haver 20, 50 garotas na cidade com eles. Meu stalker tinha me deixado paranoica a esse ponto, me levando a praticamente perseguir uma completa estranha. Depois, houve o trabalho da faculdade que comprei de um veterano, com a intenção de plagiá-lo. Ambos estavam na mesa do meu quarto, o original e minha cópia mal disfarçada. Saí para tomar um drink no pub e quando voltei tinham sumido. Tive que improvisar alguma coisa, bêbada, nas horas que restavam antes do fim do prazo, e passei raspando. Meu pior desempenho até então, outros viriam depois. Uma semana mais tarde, recebi os trabalhos de volta. O bilhete. Acho melhor você não seguir por esse caminho, Miranda. E, no entanto, na semana seguinte, quando alguns alunos foram pegos cometendo seus próprios plágios, fiquei quase estranhamente grata. E houve a vez, bem no começo do meu relacionamento com Julien, em que eu o traí. Uma trepada bêbada com um cara do meu grupo de estudos. Por azar, minha menstruação não veio naquele mês.
Fiz um teste de gravidez, felizmente negativo, que recebi de volta uma semana depois com um bilhete. Como você é safada, manda. O que Julien dirias? Manda. Que é como apenas meus amigos mais próximos me chamam. Não contei a ninguém sobre esse bilhete em particular, nem mesmo a Kate ou Samira. Ele revelava aspectos de mim mesma que eu preferiria que ninguém soubesse. E tinha medo de que, se fizesse alguma coisa que desagradasse meu stalker, ele usasse todos os meus segredos para me destruir. Mesmo assim, procurei a polícia, embora, mais uma vez, não tenha contado a ninguém. Levei comigo alguns dos bilhetes, os que tive coragem de mostrar. Não fui levada muito a sério. Houve alguma ameaça nos bilhetes, senhorita? Perguntou o policial com quem falei. Bem, não. E não notou ninguém se comportando de maneira ameaçadora. Não. Nenhum sinal de arrombamento. Não. Tenho a impressão. Ele pegou novamente um dos bilhetes e o leu, de que um dos seus colegas está lhe pregando uma peça. Minha querida. Babaca condescendente. E foi isso. Eu me arrependi de ter ido. E não só porque a polícia não ajudou em nada. Ao fazer isso, eu havia me transformado na vítima que me recusava a ser. Essa situação, porém, continuou em Londres por vários anos. Ele descobriu onde eu estava morando. Uma coisa é entrar no quarto de um alojamento estudantil em um corredor relativamente acessível. Outra bem diferente é invadir um imóvel em Londres com 3 fechaduras de alta segurança na porta. Então nos mudamos e continuou acontecendo. Os itens que desapareciam eram sempre do mesmo tipo. À primeira vista, sem valor, mas todos com algum significado mais profundo. A menor das bonecas da linda matriosca que ganhei da minha amada madrinha, antes de ela morrer de câncer. O lenço batik que comprei em uma cidadezinha grega nas minhas primeiras férias com Julie, no verão do nosso 2º ano. A pulseira da amizade que Kate me deu um ano depois que nos conhecemos. Pensei que sempre teria o meu stalker por perto. Tinha começado a encará-lo como parte da minha vida, parte de mim mesma até. Mas então, do nada, ele parou. Já faz alguns anos. Pelo menos, acho que ele parou. Não recebi mais pacotes nem bilhetes, mas às vezes, quando esqueço onde coloquei alguma coisa, sinto aquele velho arrepio de medo. Teve o chocalho de prata que comprei na Tiffany recentemente, por um capricho, enquanto andava pela Bond Street. Tenho certeza de que ainda vai aparecer em algum lugar. Afinal, não sou uma pessoa muito organizada. Digo a mim mesma que não passa de paranoia, só que jamais me livrei por completo da sensação de estar sendo observada. Nunca contei a ninguém, nem mesmo a Julien, Kate ou Samira, por exemplo, o pavor que sinto às vezes. Momentos como quando estou no meio de uma multidão e de repente tenho certeza de que alguém está parado bem atrás de mim, respirando perto da minha nuca. Mas quando me viro vejo que não há ninguém. Ou a certeza súbita de que alguém está me olhando com uma intensidade que não é normal. Você sabe, aquela sensação de formigamento que se tem quando sabe que está sendo observado. Isso acontecia em festivais de música e quando eu estava fazendo compras, em supermercados e boates. Na plataforma do metrô, eu às vezes me vejo andando para longe do vão, convencida de que há alguém bem atrás de mim, prestes a me empurrar. Não revelo a ninguém esses medos. Não conto a Kate nem a Julie, muito menos aos meus convidados, divertindo-se durante um jantar. Tenho pesadelos também. É pior quando Julie está fora, viajando a trabalho. Tenho que verificar mais de uma vez todas as fechaduras das portas. Mesmo assim, acordo em meio à escuridão com a certeza de que há alguém no quarto comigo. É como as peças que a mente prega na gente depois que assistimos a um filme de terror. De repente, vemos sombras sinistras em todos os cantos. Só que o que acontece comigo é 100 vezes pior, porque algumas dessas sombras podem ser reais. Kate, Miranda finalmente esgotou seu pequeno repertório. Nesse exato momento, o vento decide dar um longo uivo dramático pela chaminé. O fogo parece se espalhar, uma chuva de faísca se depositando na grade da lareira. É o timing perfeito de um filme de terror. Todos riem. Isso lembra aquela casa em que a gente ficou no país de Gales, diz Gilles. A dos apagões? Pergunta Nick. Com o aquecimento que parava de funcionar do nada? Era mal assombrada, comenta Miranda. Foi o que o dono contou, lembram? Era jacobiana. Miranda que tinha escolhido. Era uma casa velha. Sem dúvida, diz Mark. Mas não sei se fantasmas são desculpa para um encanamento duvidoso e problemas elétricos. Mas houve várias aparições. A mulher disse que a equipe de um daqueles programas que caça assombrações tinha ido até lá, comenta Emma, demonstrando sua lealdade. Pois é, diz Miranda, satisfeita. Teve aquela história sobre uma garota que foi jogada da janela pelos meios-irmãos, porque eles descobriram que ela ia herdar a propriedade. E as pessoas ouviam gritando à noite. Eu definitivamente ouvi gritos à noite, diz Gilles, sorrindo para ela. Houve muitas brincadeiras e gargalhadas sob a pouca espessura das paredes e certos barulhos que mantinham todos acordados à noite.
Miranda e Julien tinham sido apontados como os principais culpados. Ah, pare com isso, diz Miranda, batendo em Gilles com uma almofada. Ela está rindo, mas para conforme a conversa avança, e vejo uma nova expressão, melancólica, atravessar seu rosto. Desvio o olhar. A menção de Gilles ao país de Gales inicia uma conversa sobre anos anteriores. É um dos nossos passatempos favoritos detalhar nosso passado em comum. Essas são as experiências que sempre nos uniram, que nos dão um senso tribal de pertencimento. Desde que nos conhecemos, sempre passamos juntos a véspera de Ano Novo. Estreitamos os laços que foram se afrouxando com o passar dos anos, conforme nossos empregos e vidas nos levaram a direções diferentes. Eu me pergunto se os outros experimentam a mesma sensação que eu nessas ocasiões. Que por mais que eu ache que tenha mudado, por mais diferente que me sinta no trabalho ou com meus poucos amigos que não são da universidade, em momentos como esses eu de alguma forma volto a ser exatamente quem eu era há mais de uma década. Não acredito que bebi tanto no ano passado, enquanto estava grávida de Priya, disse Samira, horrorizada. Você não sabia na época, diz Emma. Não, mas mesmo assim, todas aquelas doses. Não consigo nem imaginar beber assim agora. Parece tão excessivo. Tenho me sentido uma velhinha ultimamente. É claro que ela não parece uma velhinha. Com seu cabelo preto e brilhoso e a pele aveludada e sem rugas, Samira é praticamente a mesma garota que conhecemos em Oxford. Por outro lado, Gilles, que um dia ostentou uma cabeleira frondosa, está bastante diferente. Mas, ao mesmo tempo, Samira talvez tenha mudado de uma forma mais contundente do que Gilles. Ela costumava ser pavio curto, ligeiramente intimidante, com aquele intelecto afiado e um estilo impecável. Participava de tudo em Oxford, do centro de debates, de diversos esportes, do teatro, da orquestra da faculdade, além de ser uma notória festeira. De alguma forma, ela parecia capaz de encaixar 10 vezes a quantidade normal de atividades em seus 4 anos e ainda se formar entre os primeiros da turma. Agora parece mais suave, mais gentil. Talvez seja a maternidade, ou as coisas indo tão bem em sua carreira. Pelo visto, a empresa de consultoria em que trabalha está desesperada para que ela volte da licença maternidade antes da hora. Não é difícil imaginar o lugar virando um caos na ausência dela. Talvez Samira esteja só amadurecendo. Uma sensação de que não precisa provar mais nada, de que sabe exatamente quem é. Tenho inveja disso. Julien está falando sobre um lugar que visitamos em Oxford City alguns anos atrás. O primeiro Réveillon de Emma conosco, acho. Mark toma um gole de sua bebida. Foi aquela vez que tive que mostrar àqueles caras toscos quem é que mandava. Vocês lembram? Um deles até tentou me bater. Não é bem assim que me lembro desse episódio. Eis o que lembro. O grupo era do tamanho errado. 15 pessoas, não grande o suficiente para uma festa, nem pequeno o suficiente para algo íntimo. O plano era ir às corridas na tarde da véspera de Ano Novo. Eu estava esperando algo um pouco mais glamouroso. Cenas emprestadas de My Fair Lady e uma linda mulher. Não foi exatamente assim. Havia garotas com saias tão curtas que dava para ver suas calcinhas fio dental e rapazes com ternos baratos e brilhantes, cortes de cabelo feios e bronzeados artificiais, desfilando de um lado para outro e ficando mais e mais barulhentos conforme a noite avançava. A comida estava menos para champanhe e caviar, e mais para filé, torta de carne e drinks com vodka. E, no entanto, até que foi divertido. Na verdade, aquelas garotas de mini-saia e aqueles rapazes de terno brilhante não passavam de crianças, se pavoneando e escondendo sua insegurança por trás de uma névoa de bebida, assim como tínhamos feito antes deles. Mas então Mark decidiu fazer um comentário ofensivo sobre o lugar estar cheio de irlandeses. Tudo bem que estávamos com as nossas bebidas em uma parte mais vazia do hipódromo. A maioria dos espectadores estava lá embaixo, mais perto da pista, torcendo por seus cavalos. Mas ainda havia algumas pessoas ao redor, e Mark não fez esforço algum para criticar com discrição. É o jeito dele. Às vezes acho que, se Emma não fosse tão irrepreensível, não estivesse sempre tão pronta para ajudá-lo, as pessoas o tolerariam muito menos. 2 dos adolescentes embriagados ouviram o que ele disse. De repente, estavam se preparando para confrontá-lo. Mas dava para ver que eles não queriam briga de verdade. Era apenas o que achavam que deveriam fazer, para defender sua honra. Como em um documentário sobre natureza, quando os machos menores do bando não podem se dar ao luxo de demonstrar medo, sob o risco de serem comidos. Bastante compreensível. Na verdade, o que vinha na frente era um sujeito baixo e magro, com uma leve sombra de barba adolescente no queixo e um terno de risca de giz particularmente espalhafatoso. Repete isso, cara. Sua voz tinha uma disposição adolescente inconfundível. Ele tinha no máximo 19 anos. Esperei que Mark pedisse desculpa e desanuviasse a situação, botasse panos quentes de alguma maneira, porque essa teria sido a única coisa sensata e adulta a se fazer. E éramos os adultos, afinal de contas. Mark era inclusive 2 palmos mais alto que seu agressor de terno risca de giz. Mas Mark deu um soco nele. Chegou 2 passos para a frente e acertou um murro bem no meio da cara dele, com sua mão enorme.
Um soco tão forte que a cabeça do garoto foi projetada para trás e ele caiu como uma estátua tombada. Ouvimos um barulho, um estalido, um simulacro da arma dando tiro de partida na pista de corrida, de um jeito que eu achava que só acontecia nos filmes. Todos nós ficamos parados, atordoados, incluindo o grupinho formado pelos companheiros do garoto. Era de se esperar que os amigos tentassem revidar para vingá-lo, mas não. Tamanha foi a violência. Repentina demais, brutal demais. Dava para ver que estavam aterrorizados. Os garotos se debruçaram no amigo e, quando ele voltou a si, perguntaram se estava tudo bem. Ele gemeu como um animal acuado. Havia um fio de sangue vermelho vivo saindo do nariz e outro, mais preocupante, de alguma forma, saindo da boca. Eu jamais tinha visto alguém sangrar pela boca, a não ser nos filmes. Descobrimos que ele tinha mordido a ponta da língua quando a cabeça bateu no chão. Li isso em uma matéria no site do jornal local, algumas semanas depois. Vi também que a polícia estava procurando o agressor, mas houve algumas menções ao fato de o garoto ser um encrenqueiro, então talvez não se tratasse de uma caçada muito séria. O mais estranho, pensei, foi que Emma não pareceu particularmente chocada. Eu me lembro de imaginar que ela já devia ter visto esse lado de Mark antes. Ela soube na mesma hora o que fazer, como se estivesse esperando que algo do tipo acontecesse. A quintessência do pragmatismo. Temos que ir embora agora, disse ela, antes que alguém fique sabendo. Mas e se ele não estiver bem? Perguntei. Eles não passam de um bando de delinquentes bêbados, respondeu Emma. E foram eles que começaram. Ela se virou para nos encarar. Não foram eles que começaram. Ele só estava se defendendo. Ela soava tão sincera e convincente, tão convicta, que todos nós começamos a acreditar também, acho. E ninguém voltou a mencionar o ocorrido, pelo menos não durante os 3 dias do feriado. Na véspera de Ano Novo, enquanto Mark dançava em cima da mesa usando uma peruca ridícula e com um sorrisão bobo no rosto, ficou ainda mais fácil acreditar que nada daquilo tinha acontecido. É quase impossível imaginá-lo fazendo isso agora, observando enquanto ele puxa Emma para o seu colo, bagunçando o cabelo dela com ternura e sorrindo. A imagem do namorado carinhoso. Quase, mas não completamente. Porque a verdade é que nunca consegui esquecer o que vi, às vezes, quando olho para Mark, me vem novamente essa lembrança, com um pequeno estremecimento de horror. Doug, 2 da manhã. Ao levantar a cortina, ele vê as luzes acesas na sede, que parece mais iluminada agora, desafiando as trevas que a cercam. Ele está rolando na cama há horas, como um animal cujo território foi invadido e que não pode descansar até que a ameaça tenha ido embora. Dá para ouvir os hóspedes dali, as batidas da música, o ocasional staccato de suas risadas. Ele consegue ouvir até mesmo a vibração mais baixa de suas vozes. Ou será que está imaginando? É difícil ter certeza. Para alguém que já ouviu na escola que tinha uma lamentável falta de imaginação, seu cérebro parece estar conjurando uma quantidade razoável de coisas do nada ultimamente. Ele escolheu aquele chalé em específico porque era o que ficava mais afastado de todas as outras construções. Quase todas as janelas eram voltadas para o flanco desolador e acinzentado do morro. O lago só podia ser entrevisto pela janela do banheiro, que estava quase toda coberta pela era. Até conseguia se imaginar completamente sozinho ali, na maior parte do tempo. Seria melhor se estivesse mesmo sozinho. Para o próprio bem e para o bem dos outros. Ele se lembra vagamente de um homem que era sociável, que gostava da companhia de outras pessoas, que tinha, fale baixo, amigos, que podia ser o centro das atenções em um bar, que tinha a fama de ser engraçado, um verdadeiro contador de histórias. Aquele homem tinha uma vida antes, uma casa, uma namorada, que o havia esperado durante 3 longos períodos servindo no Afeganistão, que ficará ao lado dele mesmo quando ele voltou destroçado da última viagem. Mas então aconteceu, ou melhor, ele fez acontecer. E depois disso ela o deixou. Não conheço mais você, disse ela, enquanto enfiava as coisas de qualquer jeito em sacos de lixo, parecendo alguém fugindo de um desastre natural. Ela contou que a irmã a esperava no carro, como se ele pudesse tentar fazer algo horrível para impedi-la de ir embora. O homem que o amava, e havia lágrimas em seus olhos, como se estivesse de luto por alguém que morrera, não faria uma coisa dessas. Mais do que isso, ela estava morrendo de medo dele. Ele percebeu isso quando se aproximou para tentar consolá-la, porque detestava vê-la chorar. Ela recuou, segurando o saco diante de si como um escudo. Então foi embora, mudou o número do telefone. A família dele também se afastou. A ideia de que esse homem em suas lembranças era, na verdade, ele mesmo parece absurda demais para ser real. É melhor imaginá-lo como um parente distante. Percebia como os hóspedes olhavam para ele, como se fosse uma curiosidade, uma aberração de circo. Quando, raramente, vê de relance sua aparência em um espelho, meio que entende por quê. Ele parece um homem selvagem, alguém que vive à margem da sociedade.
Aquela é provavelmente a única profissão na qual a aparência que ele tem, o cabelo embaraçado e as roupas velhas e surradas, pode ser considerada uma espécie de pré-requisito. Às vezes, ele se pergunta se deveria abandonar essa pretensão de viver como uma pessoa quase normal e adotar uma vida totalmente selvagem. Conseguiria dar conta? Pensa. Com certeza tem a resistência necessária. Os primeiros meses de treinamento com os fuzileiros navais eliminaram rápido qualquer brandura, e os anos desde então serviram apenas para endurecê-lo ainda mais, como aço temperado. Sua única fraqueza, a única coisa que ele parece incapaz de controlar, é sua mente. Ele tem um repertório bem particular de habilidades e conhecimentos sobre como sobreviver na natureza selvagem por tempo indeterminado. Poderia levar uma arma e uma vara para abater ou pescar a própria comida. Todo o restante poderia roubar, se precisasse. Não tem escrúpulos em tomar para si um pouco de volta. Ele deu tudo, não deu, e a maioria das pessoas não se dá conta de como tem mais do que precisa. São preguiçosas e gananciosas. Não enxergam como sua vida é fácil. Talvez não seja culpa delas. Talvez simplesmente não tenham tido a oportunidade de perceber como é frágil sua compreensão da felicidade. Mas às vezes ele acha que odeia todas elas, exceto Ritter. Ele não a odeia, mas ela é diferente. Não anda por aí envolta em uma nuvem despreocupada de alienação. Ele não a conhece bem, é verdade, mas tem a sensação de que ela já viu o lado sombrio das coisas. Ele sai da cama. Não adianta fingir que vai conseguir dormir. Quando abre a porta que dá para a sala, acaba despertando os cachorros, que, a princípio, olham para ele de sua cama tomados por uma confusão sonolenta e, em seguida, por uma empolgação cada vez maior, saltando em cima dele, abanando o rabo furiosamente. Talvez os leve para passear, ele pensa. Gosta do silêncio mais profundo daquele lugar à noite. Conhece os caminhos mais próximos da sede tão bem de noite quanto de dia. Ainda não, garotas, diz ele, pegando a garrafa de uísque e servindo uma dose generosa em um copo. Talvez isso alivie a tensão. Presente, 2 de janeiro de 2019. Ritter, ligo para a polícia, para falar sobre o corpo. O atendente, que não deve ter mais de 19 anos, parece exalar uma animação macabra. Não me parece acidental, digo. E como a senhora chegou a essa conclusão? Há um leve mas claro tom de brincadeira em sua voz, e fico meio tentada a dizer a ele quem eu era e o que eu fazia. Cheguei a essa conclusão porque há hematomas ao redor do pescoço. Explico, com toda a paciência do mundo. Não sou especialista, mas isso me parece um indício de algo, de algum uso de força. Como estrangulamento, penso, mas não digo. Não quero dar a ele mais uma chance de achar que estou me precipitando. Há um longo silêncio do outro lado da linha, que imagino que seja o som dele se dando conta de que aquilo está bem acima de suas competências. Então ele volta. Seu tom perdeu toda a leviandade anterior. Se puder esperar um momento, senhora, vou chamar outra pessoa para atendê-la. Aguardo, até que uma mulher surge na linha. Olá, Ritter. Aqui é a inspetora-chefe Alison Kay. De certa forma, ela me parece segura demais para alguém que é funcionária de um pequeno posto policial local. Seu sotaque também não é da área, um leve R gutural de Edimburgo. Fui destacada para este posto para ajudar na investigação de outro caso. Ah, isso explica tudo. Pelo que fui informada, temos uma situação de pessoa desaparecida que agora, infelizmente, acabou se revelando um caso de morte. Sim, poderia me descrever o estado do cadáver. Dou a mesma descrição que dei para o subalterno dela, com um pouco mais de detalhes. Menciono o estranho ângulo do corpo, a mancha de sangue nas rochas. Certo, tudo bem. Pelo que sei, o acesso é impossível no momento, devido às condições do tempo e à localização remota da propriedade. Mas vamos nos esforçar para chegar até vocês. Provavelmente via helicóptero, diz ela. Por favor, quero implorar a ela. A essa Alison Kay de tom calmo e comedido, venha para cá o mais rápido que puder. Não consigo fazer isso sozinha. Quando você acha que será isso? Pergunto. Ainda não temos certeza. Enquanto continuar nevando assim, estamos de mãos atadas. Mas será logo, eu garanto. Enquanto isso, gostaria que você mantivesse todos os hóspedes dentro de casa. Diga-lhes o que for preciso, é claro. Mas, por favor, deixe de fora todos os detalhes que me deu. Não queremos alarmar ninguém desnecessariamente. Quantas pessoas há aí no momento? Tenho dificuldade para contar em meio à onda de cansaço. Estou há mais de 24 horas sem dormir. E passei todo esse tempo oscilando entre exaustão e picos de adrenalina. Agora meus pensamentos parecem se arrastar. Há 11 hóspedes, digo, finalmente, 9 de um grupo de Londres e um casal de islandeses. Além de Doug, o guarda-caça, e eu, só vocês dois, para administrar esse lugar enorme. Deve ser um pouco cansativo, não? Ela diz isso de forma compreensiva, mas parece que há algo por trás da pergunta, algo afiado e inquisitivo.
Ou talvez seja apenas minha mente privada de sono me pregando peças. Bem, respondo, nós damos um jeito. E há outro funcionário, Ian, mas ele foi embora na véspera de Ano Novo, depois de terminar os serviços do dia. Ele não mora aqui. Somos apenas Doug e eu. Está bem. Então, até onde você sabe, as únicas pessoas na propriedade naquela noite eram você, seu colega guarda-caça e os 11 hóspedes. 3. Então, quase escuto um número do azar. Bem, acredito que isso simplifique as coisas. Simplifique como? Eu me pergunto. Percebo que simplifica porque, se realmente foi um assassinato, o culpado provavelmente está entre nós. 12 suspeitos, dos quais presumivelmente, sem dúvida alguma, devo fazer parte. Essa conclusão não deveria me surpreender, mas me surpreende, por causa do jeito tranquilo da inspetora Kay, da sensação que ela passou, a simulação, percebo agora, de estar me deixando no comando em sua ausência. Então, resumindo, mantenha todos onde estão. Nesse meio tempo, seria de grande ajuda se você tentasse se lembrar de qualquer coisa que possa ter observado nas últimas 48 horas. Qualquer coisa que tenha lhe parecido estranha. Talvez você tenha visto algo, ouvido algo, ou até mesmo notado alguém nos arredores da propriedade que não reconheceu. Qualquer detalhe pode ser importante. Tudo bem. Vou pensar. Algo que venha à sua mente agora. Não. Por favor, pense um momento. Você pode se surpreender. Não consigo pensar em nada. Mas, ao dizer isso, me lembro de algo. Talvez seja por causa do lugar em que estou enquanto nos falamos, diante da janela do escritório, olhando além do lago para o pico escuro do morro e a antiga sede, aninhada ali como uma criatura maligna. Uma imagem surge em minha mente, quase a mesma cena que vejo diante de mim, mas na escuridão, vista da minha janela em algum momento da madrugada do Ano Novo. Fecho os olhos, tento deixar a imagem mais nítida. Algo tinha me acordado. Não consegui identificar o que era de início. Então ouvi o choro do bebê dos hóspedes. Talvez tivesse sido isso. Cambaleei até o banheiro para jogar um pouco de água no rosto. Quando olhei pela pequena janela, vi a forma imponente do morro recortada contra o céu noturno, ocultando a luz das estrelas. E então algo estranho. Uma luz, movendo-se, como um vagalume solitário. Uma estrela desgarrada. Estava se movendo, pensei, na direção da antiga sede, cruzando lentamente a encosta escura. Mas não posso dizer isso a ela, porque nem tenho certeza de que tenha sido real. É tudo nebuloso e incerto demais. Não consigo nem saber ao certo quando exatamente vi aquilo, apenas que foi em algum momento nas primeiras horas da manhã. Conforme tento aguçar a lembrança em minha mente, esquadrinhá-la em busca de qualquer outra coisa que eu possa ter esquecido, ela me escapa, até que tenho quase certeza de que não foi nada além da minha imaginação. E mais uma coisa, apenas informalmente, para que eu tenha uma ideia melhor das coisas até agora. Seria muito útil. Você se lembra do que estava fazendo na noite em que a vítima desapareceu? Eu estava na cama. Não foi bem assim, Ritter. Isso não é exatamente uma mentira. Tampouco é toda a verdade. Como acabou de lembrar, você estava andando tropega a sabe Deus que horas da noite. Véspera de Ano Novo. A noite mais solitária do ano. Até quando se está cercado de pessoas. Mesmo antes de a minha vida desmoronar, eu me lembro disso. Há sempre aquela preocupação de que talvez você não esteja se divertindo tanto quanto poderia. Tanto quanto deveria. E este ano, o som de toda a diversão dos londrinos, mesmo que eu tivesse dito a mim mesma que não invejava nenhum deles, não estava ajudando. Então acabei bebendo muito mais do que o habitual, esquecendo que se embriagar para amenizar a solidão só faz você se sentir ainda mais solitário. Quando cambaleei até o banheiro, qualquer que fosse a hora, 5, 6, eu não estava em condições de ter certeza do que vi, ou mesmo se de fato vi algo. Mas não posso dizer nada disso a ela, porque então teria que admitir quão bêbada eu estava. E depois, uma vozinha pergunta, você teria que admitir que não é a pessoa capaz e decidida que finge ser. Você perderia a confiança dela. Lembro a mim mesma mais uma vez que, apesar de todas as perguntas sobre algo que eu poderia ter notado e apesar de ela ter fingido me colocar em uma posição de responsabilidade até sua chegada, eu sou um dos 13 que estavam aqui naquela noite. Também sou suspeita. Você ficou em silêncio de repente, Ritter, diz a inspetora Alison Kay. Ainda está aí? Sim, sim, respondo. Minha voz soa frágil, cheia de incertezas. Ainda estou aqui. Ótimo. Bem, vamos manter contato. Qualquer dúvida, estou aqui. E qualquer coisa que lhe venha à cabeça, não hesite em me ligar. Claro, vou até vocês o mais breve possível. Enquanto isso, você parece bastante capaz de manter as coisas sob controle. Obrigada. Eu me lembro de minha irmã, F.I. Às vezes não tem problema não bancar a forte. Guardar tudo para você pode fazer mais mal do que bem, no fim das contas. Entrarei em contato muito em breve com uma previsão de quando poderemos colocar o helicóptero no ar. Só precisamos que essa nevasca diminua um pouco para termos condições seguras de voo. O que faremos até lá? Eu me pergunto.
Simplesmente esperamos no meio de toda essa neve, com o espectro da morte do outro lado da porta. E então pergunto, mesmo sabendo que provavelmente não receberei uma resposta: e qual é o caso para o qual você foi destacada? Uma breve pausa. Quando volta a falar, seu tom é menos amistoso, mais oficial. Eu lhe darei essa informação se e quando for necessário. Mas ela não precisa me dizer. Tenho quase certeza de que sei o que é. O cadáver. Seu estado. Li sobre isso nos jornais. Teria sido impossível não ler. Ele está tomando de assalto a imaginação do país inteiro. Tem até mesmo um título: O Estripador das Terras Altas.